Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Nós estamos nesse propósito por orientação do Espírito Santo. O livro de Salmos é um livro de louvores, mas ele não é formado apenas por louvores. Existem vários salmos que fazem a confissão de pecados, como por exemplo o Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi, onde ele fala, ele confessa que ele cometeu um pecado grave, ele cometeu um homicídio. Davi, ao longo da vida, acabou conhecendo uma mulher na janela do palácio e ele adulterou com ela. E depois mandou matar o seu marido para poder ficar com ela e esconder uma gravidez. Quando ele adulterou com Batseba, ela engravidou. E quando Davi soube disso, ele quis que Urias, o marido dela, se deitasse com a esposa para ocultar o seu pecado. Mas Urias não aceitou, porque Israel estava em tempo de guerra. Então, para garantir que o pecado seria ocultado, Davi enviou uma carta para que o general do exército colocasse Urias na frente da batalha e recuasse os outros soldados para que Urias morresse. Urias morreu e então Davi pensou que poderia ficar com a esposa dele, a Batseba, de forma oculta, mas Deus enviou o profeta Natã para dizer para Davi que sabia do pecado dele. Então Davi se viu oprimido por estar longe de Deus e escreveu o Salmo 51, onde ele confessa o seu pecado e pede: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. No meio de todo esse pecado que nós acabamos de falar, ele escreveu um salmo bonito, porque ele confessa o pecado e ele coloca essa frase: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por isso que o livro dos Salmos traz uma riqueza para o nosso crescimento espiritual. Ele revela que quando nós confessamos o nosso pecado, como Davi confessou, arrependido, e pede para Deus que lhe purifique, Deus nos limpa e nos purifica. Também nós encontramos outras confissões, como Asaf, que escreveu o Salmo 73, onde ele confessa que ele olhou para os ímpios, viu a sua riqueza e prosperidade, e o coração dele ficou cheio de inveja. E no Salmo 73, ele conta que entrou no templo e disse para Deus: Os ímpios prosperam e estão vestidos de arrogância e orgulho. Nada de mal lhes acontece. Mas ele não termina o salmo dessa forma. Ele prossegue, dizendo que até que eu entrei no teu santuário, e então eu entendi que o ímpio vive essa vida e logo passa, e depois de um tempo ele já não é. Em outras palavras, ele compreendeu que quem consegue muitas coisas, mas não tem Deus, na verdade vive apenas uma vida provisória. E assim nós vemos com esses exemplos que nós falamos do Salmo 51 e do Salmo 73, que cada salmo nos traz um ensinamento que nos traz mais intimidade com Deus. É por isso que nós estamos nesse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos, porque o livro de Salmos ele é formado por 150 salmos.
Cada salmo traz uma lição para aproximar a nossa vida de Deus cada vez mais. E o livro de Salmos, ele é no plural, quando ele se refere à coletânea, ao conjunto de todos os 150 salmos. Quando você quer falar de um salmo específico, você fala no singular. Você fala, por exemplo, hoje, Salmo 33. Você está vendo na tela que aqui está Salmos, capítulo 33. Mas o livro de Salmos não tem capítulos, porque os capítulos só existem quando o que vem na sequência é a continuação do capítulo anterior. E isso não acontece com salmos. Cada salmo é independente. Cada salmo é uma composição única que depois de um tempo o povo judeu reuniu e formou o livro dos Salmos. Portanto, quando você quer falar de um salmo, diga Salmo de número 33 ou diga Salmo 33. Mas não diga Salmos 33 e também não diga Salmos capítulo 33, porque na realidade os livros de Salmos não têm capítulos. E o plural é para se referir ao conjunto dos 150 salmos. Feitas essas considerações, vamos hoje prosseguir no dia 33 desse propósito. Eu espero que você que está acompanhando esteja aprofundando o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, aprendendo todos os dias algo novo a respeito de Deus. Porque o propósito desses vídeos, dessa série de 150 dias para crescer com os salmos é esse. É aprender todos os dias algo novo que enriquece o nosso relacionamento com Deus. E faço um convite aqui. Se você quiser deixar nos comentários, depois dessa meditação, em uma palavra, o que mais você tocou em você na aprendizagem, no relacionamento com Deus, eu agradeço para ver o que cada salmo tem falado com cada pessoa. E isso também colabora para outras pessoas ficarem curiosas e despertarem a vontade de ler e conhecer mais a respeito dos salmos. Vamos aqui à leitura. Eu deixei aqui, usei a cor laranja primeiro para destacar tudo o que o salmista está falando. Em azul, o que Deus pensa a respeito das coisas, e em verde estão as palavras de esperança. Então aqui estão três cores. O laranja são as falas do salmista, o azul é o que o salmista fala sobre Deus, e o verde são todas as palavras que o salmista tem esperança em Deus. Então vamos aqui na primeira parte. Regozijai-vos no Senhor. O que significa regozijar? Regozijar significa regozar, gozar mais uma vez. Significa ter mais uma vez alegria. Então, regozijai-vos no Senhor significa se alegrem mais uma vez no Senhor. A ideia de regozijar é regozar e depois regozar e depois regozar. Então significa sempre se alegrem no Senhor, sempre fiquem felizes com Deus. Vós, justos. A palavra justos na Bíblia significa aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é justo. Quem não faz a vontade de Deus são os injustos, são os ímpios. Então, quando ele fala assim, regozijai-vos no Senhor, vós justos, ele está dizendo, vocês que fazem a vontade de Deus, se alegrem, regozem, se alegrem sempre no Senhor, pois aos retos convém o louvor. Ou seja, quem é reto, quem anda no caminho da retidão,
convém prestar glória a Deus. Versículo 2: Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Ele está falando a respeito do louvor a Deus. Como louvar a Deus? Louvem a Deus com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Algumas pessoas dizem o seguinte: saltério de 10 cordas, nós temos 10 dedos. Então, aplaudam a Deus. Mas existe também esse instrumento musical, o saltério. Quando o versículo 2 fala louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, nós devemos entender que nós, quando podemos, devemos usar todos os instrumentos que nós tivermos à disposição para louvar a Deus. Versículo 3: Cantai-lhe um cântico novo. Cantai-lhe um cântico novo quer dizer, sempre procure criar novas formas de adorar a Deus. Sempre preste atenção nas coisas que Deus tem dado a você. Muitas vezes nós agradecemos por algumas coisas, mas é difícil, por exemplo, agradecer a Deus pelas provas. Agradeça as provas. Cante ao Senhor dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou essa prova, porque essa prova é uma oportunidade de receber uma nova aprendizagem. Cantai ao Senhor um cântico novo. Senhor, eu canto ao Senhor porque eu estou sendo provado na minha vida financeira, porque quando eu sou provado na minha vida financeira, o Senhor está me dando uma chamada de atenção para que eu estude, aprenda algo novo, para que eu veja que esse lugar em que eu estou já não é mais para eu estar. É momento de eu abrir a minha atenção para outras vagas de trabalho. É momento de eu entender que é momento de sair daqui desse lugar para ir para outro lugar. Quando uma porta vai ficando vai ficando difícil, Deus está indicando: ei, é hora de você mudar de lugar. Eu quero você em outra posição. Então, cantai ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor também pelas provas, né? E cantai-lhe um cântico novo também pode significar: você canta a Deus sempre os mesmos hinos. Procure aprender novos hinos. Procure aprender novas canções. Aí o versículo 3 prossegue: tocai bem e com júbilo. Porque muitas vezes nós cantamos, mas nós não estamos cantando com aquela alegria. E ele está dizendo: cantem com alegria. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocai bem. Tocai bem. Tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, se é para Deus, Deus aceita tudo. E elas, quando vão tocar um instrumento musical para Deus, elas não se dedicam a tocar bem. O versículo 3 está dizendo: é para Deus. Então cantem um cântico novo. Não repitam as mesmas músicas. Pensem assim: Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é imenso. Ele sempre traz coisas novas para nós. Então vamos cantar coisas novas. Nas nossas orações, vamos agradecer por mais coisas, vamos prestar atenção em tudo que Ele tem derramado sobre nós. Tocai bem com júbilo. Aí o versículo 4: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Então essa é a primeira parte. Quem é justo, honre a Deus. Quem é justo, louve a Deus com harpa, com todos os instrumentos musicais que você tiver à disposição. Quando você louva a Deus, quem é líder de louvor, regente de coral, pessoas que cuidam de louvores, procurem mudar o repertório das canções. Se você tem a habilidade de compor músicas, escreva músicas novas e toquem bem e com júbilo.
Eu fiz um comentário de que nós devemos cantar a Deus por coisas novas e incluir ali que nós também devemos louvar nas tribulações, como por exemplo no caso da vida financeira, mas isso foi um parêntese que eu senti aqui um toque de falar isso. O sentido real do Salmo 33 é louvar e mudar as músicas. Esse é o sentido do versículo 3. É o sentido literal do Salmo. Mas eu senti de falar que nós devemos louvar a Deus também pelas provações, então talvez alguém aqui que está ouvindo essa meditação esteja nessa fase da vida precisando ouvir essa mensagem. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas Deus não esqueceu de você. Louve ao Senhor. Se você tem feito a vontade de Deus e você é um justo, Deus está dizendo: regozijai-vos no Senhor. Tenha alegria mais uma vez no Senhor. Ele não esqueceu de você. Agora, a segunda parte é sobre está em azul, porque o salmista ele fala sobre Deus. Então ele diz assim no 5: Deus, ele aqui é Deus. Ele ama a justiça e o juízo. Deus, ele ama a justiça. Ele ama a palavra dele, a vontade dele. E ele ama o juízo. O juízo é a pessoa que usa as suas decisões, toma as decisões com juízo. Toma as decisões conforme a vontade dele. Ele ama a vontade dele e ele ama quem tem juízo, quem cumpre a vontade dele. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, na terra está cheia da bondade do Senhor significa Deus deixou a revelação dele sobre toda a terra. E quando além a revelação dele está em que você olha para os céus, você vê o sol, você olha para os céus durante a noite, você vê a lua, você vê as estrelas. Você olha para o céu ao longo do dia e você vê que todos os dias vem o amanhecer, quando o sol aparece e ele brilha para todos e lança o seu calor sobre todos. O brilho do sol representa a bondade de Deus. Ele nos traz a luz. O calor do sol representa o amor de Deus. Ele quer nos dar o calor, ele quer estar perto de nós. O pôr do sol revela que ele quer nos dar descanso, ele quer nos dar o sono. E a lua e as estrelas representam que, mesmo durante a noite, ele está cuidando de nós, trazendo a luz para o nosso caminho no meio da escuridão. Olhando para os céus, nós podemos ver, só olhando para os céus, nós já vemos a bondade de Deus. Sem falar das árvores, das várias cores, das borboletas, dos animais, das águas, dos rios, dos mares, da força dos mares, das tantas coisas que Deus criou. Por isso ele fala: a terra está cheia da bondade do Senhor. Essa explanação que nós falamos a respeito dos céus, do sol, você encontra no Salmo 19. O Salmo 19, que nós já meditamos aqui no dia 19 do propósito, fala justamente sobre isso. Os céus revelam a grandeza de Deus. O firmamento manifesta a glória das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. O sol, ele sai do seu tálamo, e ele se mostra e ele brilha com força sobre todos os dias. Então nós lemos isso no Salmo 19. E aqui
ele está falando no versículo 5. Ele ama a justiça, ele ama a palavra dele, ele ama quem faz a vontade dele e ele ama o juízo, aquele que tem juízo e decide praticar o que ele fala. Ele ama aquele que age com juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Em todo lugar em que você olhar para a terra, você vê a bondade do Senhor. Nas frutas que nós colhemos, nos legumes, nos vegetais, nos animais, em tudo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Então ele fala aqui no versículo 6, foi o Senhor que disse, haja luz. No primeiro dia, quando você lê o livro de Gênesis, no capítulo 1, lá fala sobre a criação. E lá está revelado que o Senhor criou tudo pela sua palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja um firmamento, então surgiram os céus. Depois ele disse que haja separação entre as águas, e surjam os mares. Surgiram os mares. Depois ele disse, surja a porção seca no meio dos mares. Então surgiu a terra. Depois ele disse, surjam animais no meio dessa terra. Surgiram os animais. Antes dos animais, o Senhor disse que surjam árvores e ervas, cada uma com semente, e árvores que produzam frutos que possam servir de alimento. Depois ele disse, surjam os animais. Depois ele disse para surgirem os animais aquáticos e as aves. E por último ele criou o ser humano. Pela palavra do Senhor, foi pela palavra que foram feitos os céus. Tudo que está nos céus foi criado por Deus. E ele fala assim, e todo o exército deles. Ele está falando a respeito do sol, da lua, das estrelas, pelo espírito da sua boca. Versículo 7. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Então ele está dizendo o poder de Deus. Ele tem poder de ajuntar as águas do mar num monte. Quando você lê Êxodo, você vê que quando o povo de Israel estava fugindo dos egípcios, eles se depararam com o Mar Vermelho. E Deus disse para Moisés, passe o mar em seco. E Deus mandou um vento que separou o Mar Vermelho e as águas do mar formaram-se em paredes. Abriu-se no meio do mar um caminho. E com o vento do Senhor, de um lado, as águas ficaram retidas e do outro lado também. E o povo de Israel passou em seco no meio. Foram formadas duas paredes de água. Deus ele consegue reunir as águas do mar como no montão. E ele põe os abismos em tesouros. Deus tem poder de pegar os abismos e converter esses abismos em tesouros. Ele tem todo o poder. Quando o salmista escreveu aqui os versículos 5, 6 e 7, ele está dizendo, ele está prosseguindo a ideia anterior. Qual foi a ideia anterior? Do versículo 1 até o 4 nós lemos, regozijem-se no Senhor, vocês que são justos. Louvem a Ele. Toquem bem. Louvem com tudo que vocês têm, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Aí ele prossegue aqui nesses versículos 5, 6 e 7 que nós acabamos de ler para dizer, vejam que ele ama a justiça, a terra está cheia da bondade do Senhor. Em outras palavras, Deus ele tem sido bondoso com todos nós. Ele derramou sobre nós a chance de ver a luz do sol, de ver a luz da lua, de ver os animais, as árvores, tudo isso que nós vemos, que são a bondade de Deus. Então nós devemos regozijar, louvar ao Senhor, cantar um cântico novo, tocar bem e com júbilo, ter júbilo. Por quê? Porque Ele fez tudo isso.
porque ele ama a justiça, ele ama o juízo, porque ele colocou na terra muitas das suas bondades, porque foi pela palavra dele que foram criados os céus e todo o exército dos céus, pelo espírito da boca dele, porque ele tem todo o poder, ele consegue ajuntar as águas do mar como no montão, porque ele põe os abismos em tesouros. Ele está dizendo: Deus, ele é esse Deus todo-poderoso e ele é esse Deus que ama a justiça, que ama aqueles que fazem a vontade dele, que ama aqueles que andam segundo a vontade dele. E foi ele que fez tudo. Então, quando ele fala que regozijem-se no Senhor, louvem ao Senhor, cantem ao Senhor, ele está justificando, porque ele faz todas essas coisas que nós lemos que estão aqui pintadas em azul. Agora ele volta e prossegue no 8 e no 9. Tema toda a terra ao Senhor. Tema significa tenham extremo respeito. Então ele está dizendo assim: tenham extremo respeito toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então ele está, vamos dizer assim, que o versículo 8 e 9 reforçam a ideia que nós acabamos de ler. Na primeira parte ele fala regozijem-se no Senhor, depois do versículo 1 até o 4, depois do 5 ao 7 ele fala o porquê. O 8 e o 9 ele resume: todos os moradores da terra devem honrar a Deus, porque ele, quando ele fala, quando ele manda, as coisas acontecem. Ele realmente é poderoso. Agora no versículo 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Ele está falando que as nações, ele está se referindo às pessoas. Porque uma nação é formada por um conjunto de muitas pessoas. Então ele está dizendo assim: o Senhor desfaz o conselho das nações. Quando se reúnem grupos de pessoas para se levantarem contra Deus, para criarem conselhos contra os justos, o Senhor é aquele que desfaz. Ele faz os planos dos ímpios não irem avante. Ele quebranta os intentos dos povos. Quando um povo resolve ter uma intenção para fazer alguma coisa, como por exemplo criar uma guerra, é Deus que faz os planos serem frustrados. Quando ele não quer que alguma coisa aconteça, ele tem poder para desfazer o conselho e os planos criados pelos homens. O versículo 11 fala: o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, ou seja, as intenções do coração de Deus, do seu coração e do coração dele, de geração em geração. Então, os versículos 10 e 11 estão falando que se você está cercado por inimigos que estão criando conselhos contra você, é o Senhor que desfaz o conselho deles. E se você não sabe que decisão tomar na vida em alguma área, peça o conselho do Senhor, porque o conselho do Senhor permanece para sempre. As intenções do coração dele permanecem de geração em geração, significa as intenções de Deus são eternas. Ninguém derruba o que Deus determina. Versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Bem-aventurado significa feliz. Então, o versículo 12 está dizendo para nós: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Se um povo tem Deus como seu Senhor e honra a Deus, e veja que no versículo 10 e 11 ele fala que o conselho do Senhor é o que prevalece, e prevalece para sempre. Então, se uma nação é de Deus, essa nação é orientada, é aconselhada por Deus, e ela vai ter as suas decisões para sempre. Agora o versículo 13
O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. 14. Da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Versículo 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. 17. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o respeitam. Temer significa respeitar a Deus, os que o respeitam, sobre os que esperam na sua misericórdia. 19. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Então, aqui nesse texto do 13 até o 19, ele está dizendo que o Senhor mora no céu. Ele vê todas as pessoas da terra. Ele forma o coração de todos e ele conhece todos. E essa primeira ideia do versículo 13 ao 15, o 16 e o 17, não adianta você confiar em exércitos, em cavalos, porque ninguém livra da mão de Deus. E o versículo 18 e 19, Deus está com os olhos dele naqueles que o respeitam e que esperam na sua misericórdia. Deus é que livra da morte e conserva vivos, mesmo na situação da fome, aqueles que acreditam nele. E, por último, ele fala aqui: a nossa alma espera no Senhor. Se Deus é tudo isso que ele está falando, ele é aquele que ama a justiça, o juízo, que enche a terra da sua bondade. Se ele é aquele que tem o conselho certo, que prevalece de geração em geração, se ele é aquele que mora no alto e ele vê o coração de todos os homens, então ele verdadeiramente é poderoso. Vale a pena louvar a ele e a nossa alma tem que esperar no Senhor. Por isso ele fala, a nossa alma espera no Senhor, porque o Senhor, ele tem o braço forte, ele é o Criador, ele tem o domínio sobre as águas do mar, ele tem domínio sobre todas as coisas criadas, ele faz os abismos em tesouros. Em outras palavras, ele torna uma situação terrível em algo de muito valor. Então a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele é aquele que nos ajuda e aquele que nos protege. 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Então ele está dizendo, é nele que o nosso coração fica feliz. Quando aparecem adversidades de nações, o povo de Israel fala, nós confiamos no Senhor. Ele tem poder sobre todos os exércitos, ele tem poder sobre todas as estratégias, ele tem poder e o conselho dele prevalece, e o exército e o cavalo é vão para dar a vitória no dia da batalha. Mas o Senhor, o conselho dele prevalece, pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome. O nome de Deus é santo. A palavra santo significa separado. O nome de Deus é separado, é um nome distinto, é um nome de destaque, é um nome que é sobre todo nome. É um nome, o nome de Deus, o Senhor, é aquele que reina e governa sobre todos. Então, ele fala: nós temos confiado no seu santo nome, nós temos confiado no nome do Senhor, que é o Todo-Poderoso. O nome dele é separado do nome dos comuns. Ele é Deus. É isso que ele está dizendo no 21. E no 22, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Em outras palavras, Senhor, que o Senhor receba-nos
A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, ter misericórdia significa receber uma pessoa com as suas misérias. A pessoa tem as suas misérias, mas eu recebo a pessoa com o meu coração, com o meu cordes. Cordes é coração. Então, misericórdias é a miséria da pessoa não impede que eu abrace ela com o meu coração. Deus faz isso conosco. Ele tem misericórdia. Nós somos miseráveis, temos nossos pecados, temos nossas misérias, mas ao invés dele nos fulminar e dizer fiquem longe, ele faz o contrário. Ele fala: eu perdoo vocês. Venham aqui porque eu vou recebê-los com o meu coração. Ele tem a misericórdia. Ele nos recebe apesar das nossas misérias. Então ele fala: seja a tua misericórdia, que o Senhor receba a nossa vida, apesar das nossas misérias. Que o Senhor receba a nossa vida com o coração do Senhor. Que seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, porque nós em ti esperamos. Essa é a palavra do Salmo 33 e como eu falei no começo do vídeo, para que você deixe um comentário do que chamou mais a sua atenção, eu vou deixar aqui uma palavra. O que me chamou mais a atenção é que o Salmo 33 fala para nós que Deus ele vem de geração em geração. Aqui no versículo 11, que o que me chamou a atenção são os versículos 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho das nações. Ele quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor, esse versículo 11 que é o destaque que eu faço nessa meditação. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Eu deixo essa palavra que Deus ele tem o conselho que realmente nos ajuda e nos leva para um bom caminho. Se eu tivesse que deixar uma segunda mensagem aqui é o versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse versículo seria muito bom se fosse aplicado no Brasil, no nosso país. Que toda a nação honrasse a Deus e reconhecesse o Senhor em seus caminhos, e se humilhasse e adorasse totalmente a Deus. E uma terceira ideia do Salmo 33 que me chama a atenção é essa ideia do versículo 1 ao 4. Fiquem sempre alegres com o Senhor, vocês que fazem a vontade dele, vocês que são justos. Louvem a ele com harpa, cantem com o saltério de 10 cordas, batam palmas, usem todas as formas para louvar a ele, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Quando ele fala para nós alguma coisa, ele verdadeiramente cumpre. Essas são as palavras que eu destacaria nessa leitura do Salmo 33. E encerrando, quero fazer um convite a você que escutou essa mensagem, que quer ser amigo de Deus, mas não sabe como. Para você ser amigo de Deus, você precisa aceitar a Jesus. Por que você precisa aceitar a Jesus? Porque nós somos pecadores. Não há uma pessoa que não tenha tido em algum momento alguma raiva, alguma ira, alguma inveja, ou que não tenha aberto a boca para reclamar de alguma coisa que muitas vezes amaldiçoa alguém ou deixa de cumprir as suas tarefas. Nós somos pecadores. Então, Deus Pai, que criou todas as coisas, os céus, tudo que foi criado, ele, vendo o nosso pecado, enviou o Deus Filho, que veio em forma de Jesus. E Jesus ensinou as palavras do reino de Deus e disse: vou morrer
e o meu sangue vai justificar todos os pecados. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o perdão dos pecados. E quando você recebe a justificação dos pecados, que é o perdão, você consegue chegar perto de Deus, porque os pecados fazem a separação do ser humano de Deus. Mas a única forma de receber o perdão dos pecados é recebendo Jesus, porque para ter perdão de pecados é necessário que haja o derramamento do sangue. E foi Jesus que derramou o sangue dele. E ele morreu com esse propósito específico. E quando você recebe Jesus, você se torna amigo de Deus, e Jesus prometeu dar o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus que mora na terra. E ele está falando na consciência de todos os justos. Ele fica em todos os justos ao mesmo tempo, porque Deus ele é onipresente. Ele entra em todos os que receberam Jesus. E quando você for tomar uma decisão, ele fala com você, dizendo se você está fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Então, se você quer aceitar a Jesus, creia que Jesus é o Filho de Deus Pai, o Criador, e faça essa oração para aceitá-lo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa simples oração, você recebeu Jesus como seu Senhor. Então agora você deve orar a Deus, ler a Bíblia, entrar em uma igreja e buscar o batismo nas águas, porque Jesus, sendo teu Senhor, ele deu uma ordem. Ele disse em João, capítulo 3, versículo 5: Para que você seja salvo é preciso nascer da água e do Espírito. Então, nascer do Espírito é quando você recebe Jesus. Você recebeu o Espírito Santo agora em você. Você pediu isso, dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Foi a última frase da oração. Então agora o Espírito Santo já mora em você. E se a partir de agora você sentir que não tem paz quando está querendo falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, é a voz do Espírito Santo mexendo na sua consciência e dizendo: Ei, isso daí não está certo. Vá buscar o conhecimento, vá orar. Você vai orar e pedir: Deus, por que estou sentindo isso? Deus vai dar o conselho certo para você. Se batize nas águas, e depois que você se batiza nas águas, o batismo nas águas, nascer das águas, significa que você morre para o velho homem, para a velha pessoa, e você sai das águas lavado para ser uma nova pessoa em Deus, em Cristo. Depois que você se batiza nas águas, você pode participar da ceia. A ceia é o momento em que um pão é partido, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, e se bebe um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus. Esse ato de ceia lembra que Jesus morreu por mim e ele deu o sangue dele para me limpar do pecado, para me justificar do pecado. E graças a ele é que eu tenho salvação e um dia vou estar com ele. Então a ceia, ela é um memorial. Lembra que ele deu a vida, o corpo e a vida, o sangue dele por mim, e lembra que um dia eu vou estar com ele para sempre. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta leitura do Salmo 33. Te louvamos e queremos nos regozijar, ter novas alegrias no Senhor todos os dias. Que possamos adorá-lo, que possamos compor canções, que possamos mudar as músicas que cantamos ao Senhor e que possamos aplaudir ao Senhor e que possamos lembrar que a tua palavra é verdadeira. Que possamos seguir no teu conselho, que vem de geração em geração. O teu conselho é eterno e ele permanece. Que possamos ter a nossa confiança absoluta no Senhor, porque, como diz a tua palavra,
os exércitos do rei não o livram, e o cavalo é vão no dia da batalha. Eu oro também pelo nosso país, porque o texto de hoje fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Brasil seja do Senhor. Que o Senhor agora revele-se para o povo brasileiro cada vez mais e mais. Que as pessoas se rendam ao Senhor. Que a nação seja do Senhor, para a glória do Senhor. E como o salmista escreveu aqui na parte final, nós esperamos no Senhor. A tua misericórdia esteja sobre nós, porque nós esperamos no Senhor. E por fim, lembrando do versículo 18, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então que os olhos do Senhor estejam sobre nós, para a glória do Senhor, nos dando proteção, livramento e cuidado a respeito de tudo que fazemos, dizemos, e que o Senhor esteja nos guiando no caminho reto, no caminho bom, que é o que o Senhor sempre tem preparado para os que são justos, os que fazem a tua vontade. Em nome de Jesus, honramos e te agradecemos. Abençoa todos que estão participando desse propósito de 150 dias para crescer com salmos. Que eles realmente aprendam dia após dia algo novo e cresçam no relacionamento com o Senhor. Que recebam mais do teu Espírito Santo. Que recebam mais entendimento de como adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que possam verdadeiramente frutificar no teu reino. Se existem alguns que estão com alguns pecados, ajuda-os a vencê-los e que sejam santificados para seguirem mais ao Senhor a cada dia até a eternidade. Assim agradecemos. Amém.